Que coisa, né? Palmeiras venceu e convenceu. Sofreu lá no Chile, mas ontem foi bem. Ontem foi, sem dúvida nenhuma. Ontem o Palmeiras atropelou a Universidade Católica. Eu assisti o jogo também, né? Em casa. Dudu ontem melhorou em relação à partida de lá. Ele jogou melhor, está se ambientando, deu um passe maravilhoso para o Davidson, que errou o gol na frente do goleiro, carimbando o goleiro. Quer dizer, então, o Palmeiras ontem massacrou a Universidade Católica, a gente viu pelo lance aí, mas no jogo mesmo, na plenitude, o Palmeiras jogou muita bola. O Danilo, o volante, que eu já falei várias vezes aqui, é um grande jogador que o Palmeiras tem, que veio da base, e vai ficar pouco tempo no Palmeiras, né? Porque nós sabemos que não dá para competir com o futebol internacional, com a moeda internacional. Então, Palmeiras, merecidamente, ontem, poderia... Saiu barato para a Universidade. Poderia ter sido 3-4-0, que seria um placar normal. Que legal você tocou no nome do Danilo, que ele vai bater um papo com a gente hoje, né? Mas vamos lá, Garra. O resultado foi parecido com o jogo da ida, mas o jogo foi completamente diferente. Foi um Palmeiras vertical, um Palmeiras em busca do gol, um Palmeiras que parou no goleiro da Universidade Católica, várias bolas na trave. Foi um Palmeiras intenso, em busca do gol a todo instante. O resultado, eu repito, foi igual ao da primeira partida, mas foi um Palmeiras diferente e mostra que o Palmeiras, do outro lado do chaveamento, já vai para esse confronto contra o São Paulo, chega e chega muito forte. Muito forte, não é novidade para ninguém, mas ele tem um caminho mais difícil, no meu entendimento, do que o Flamengo. Eu não consigo, nesse momento, apesar de entender que o Palmeiras é favorito contra o São Paulo, cravar, posso errar, claro, como cravei o Flamengo já no outro lado da chave indo para a final. Palmeiras mantendo isso aí, vai ter vida difícil, mas é um dos favoritos aí a chegar nesse decisão. Vamos dar uma checada, eu jurava que o Flamengo estava nesse... Não, o Flamengo está do lado de casa. Ele está do outro lado. Temos dúvidas, né, entre Palmeiras e São Paulo, quem vai passar, né, porque é um clássico. É um clássico. Exatamente. Mas no chaveamento do Flamengo, é difícil o Flamengo não passar. Porque está o Barcelona de Guayaquil... O Flamengo, se ele... o Flamengo vai pegar agora ou Libertad ou Internacional. Poxa vida, ele é favorito, independente do adversário que pegar, ele é favorito. Sem dúvida alguma. E o Alexandre Silvestre está na academia de futebol acompanhando o dia seguinte da classificação palmeirense. Quer dizer que o técnico Abel Ferreira, só para variar, reclamou na coletiva de imprensa pós-jogo? Grande noite para você, meu querido Alexandre Silvestre. Fala, time Gazeta Esportiva. Deu uma choramingada. O Abel Ferreira. Abel vai chorar na cama, que é lugar quente, mas antes do Abel, informação sobre o lateral esquerdo. O Vinha tá para ser vendido para Roma a qualquer momento. O negócio deve ser sacramentado. E o Palmeiras se aproximou bastante nas últimas horas do Jorge, lateral esquerdo do Mônaco da França. Ontem o Vinha foi preservado, ficando no banco de reservas. Por falar em lateral... O lateral direito, Marcos Rocha, fez o gol da vitória. O Palmeiras jogou bem, mas ganhou por pouco, né? 1-0 apenas. Bela partida do Palmeiras. Marcos Rocha, um dos pilares de liderança do Abel Ferreira dentro de campo. Tá sonhando com o tricampeonato da América. Não só tricampeonato da Libertadores do Palmeiras, como dele individualmente falando, porque o Marcos Rocha, assim como o Verdão, é bicampeão. Ganhou uma Liberta pelo Galo, pelo Atlético Mineiro e ganhou essa última com a camisa do Verdão. Mas para continuar sonhando, vai ter que quebrar um tabu, porque o Palmeiras nunca venceu o São Paulo em Libertadores, sempre foi eliminado. Diga aí, Marcos Rocha. É um sonho que eu tenho, né, de conquistar novamente a Libertadores, ser tricampeão junto com o Palmeiras, junto com meus companheiros. Então é muito trabalho, muita dedicação no nosso dia a dia, né? Confiando em tudo que o nosso treinador nos passa. E isso pode acontecer, vai depender da gente, do que a gente encontrar pela frente, da nossa atitude, da nossa vontade. E a nossa equipe toda está focada em fazer um grande torneio pela Libertadores e dar sequência na nossa temporada. E o Abel Ferreira, depois o Marcos Rocha, compareceu ali na bancada, na coletiva de imprensa da Conmebol, entrevista coletiva
daquele jeito chato, né? Porque a gente não consegue interagir diretamente com o treinador, os caras selecionam as perguntas. E aí o Abel se queixou da imprensa, porque ninguém perguntou para ele sobre o grande desempenho que o Palmeiras teve, e teve mesmo na noite de ontem. Mas aí o repórter pergunta o que quer, como por exemplo, logo de cara já perguntaram para ele sobre esse tabu que o Palmeiras tem contra o São Paulo em Libertadores, questionaram o Abel a respeito do Danilo, projetaram o próximo jogo, cada um pergunta o que quer, o Abel responde se quiser. Aí o Abel deu aquela lamentada, tá cara, o português vive carente, o Abel, para com isso, cara. Fala, Abel. Ainda ninguém me fez essa pergunta, mas dar os parabéns pela exibição do Palmeiras, pela quantidade de oportunidades que criou. Eu tenho que dizer isto, mas acho que devemos falar mais do jogo. As perguntas que falam não falam do jogo. Desculpem-me, mas assim como vocês me criticam, e bem, quando eu faço asneiras e substituo mal, tem que me criticar. Eu pergunto se alguém viu o jogo de hoje, se alguém viu a qualidade do jogo de hoje, se alguém viu a quantidade de oportunidades que a nossa equipa hoje criou, com o Dudu, sem o Dudu, com o Wesley, com o Breno, com o Filipe Melo, com o Kusevic, com o Mike, com o próprio Rocha, que fez o golo. Era um jogo que não devia ter ficado 1-0, né? Era um jogo que devia ter sido 2-3, 4. E dar os parabéns à minha equipa, já que até agora nenhuma pergunta vem nesse sentido. Eu dou os parabéns à minha equipa pelo jogo sério que fizemos, pelo jogo seguro, pelo jogo eficaz, sobretudo defensivamente, e enaltecer o guarda-redes do nosso adversário, porque se não fosse ele hoje, podíamos ter sido aqui com outro resultado. Portanto, estava à espera de mais perguntas sobre o jogo e menos sobre... Porque eu estou aqui para falar sobre o jogo. É do jogo que vocês me têm que fazer perguntas. A galera gosta de projetar, abordar outros assuntos. E aqui um outro lado da moeda para completar a reclamação do Abel e para vocês discutirem aí no estúdio. Eu, por exemplo, já mandei pergunta para a entrevista coletiva nesse ano e a minha pergunta não foi encaminhada para o Abel Ferreira, viu, Abel? Eu não perguntei de jogo, perguntei do Borja, por exemplo. Mas minha pergunta não chegou até você. Então faz parte do jogo. Para de chorar, meu. Vai chorar na cama que é quente. Abel, sabe que eu fiquei assim, consternado com o Abel? Fiquei com dó dele. Como diria minha mãe, vencer nada mais que obrigação. Segundo, normalmente quando o profissional do esporte para, jogador, ex-treinador, Dan Miller, vira comentarista, mas o Abel pode virar chefe da pauta. Chefe de reportagem, que aí ele vai poder determinar, orientar os repórteres que devem perguntar ou não. Mas agora é assim, jornalista pergunta e o Abel responde. E antes de vocês falarem, só para esclarecer, então do lado, a gente criou essa dúvida, do lado da chave do Palmeiras e São Paulo, temos já está definido, Atlético e River Plate. Palmeiras, São Paulo, River e Atlético Mineiro. Do outro lado, Flamengo classificado enfrenta ou Inter ou Olímpia. Barcelona já classificado espera muito provavelmente Fluminense, porque vai pegar o Cerro, porque já tem vantagem 2-0. Bem mais fácil. Então, o lado do Flamengo muito mais tranquilo. E sobre Abel Ferreira, o que vocês querem falar? Olha, Celso, eu sei que eu já sei mais ou menos o que o Garrafa vai falar. Mas eu dou razão a ele. Acho que tem que fazer perguntas sobre o jogo, né? Até porque o Palmeiras jogou muito a bola, né? Então, nesse ponto, eu já critiquei ele várias e várias vezes, né? Mas hoje eu não vou criticar, eu vou dizer que ele tem razão. Tem que perguntar sobre a partida, especificamente. Mas aí o Garrafa vai entender esse outro do nosso lado. Então, choque rei. Não dá para você não perguntar. Antes disso, parabéns. Pelo amor de Deus. Parabéns, Abel. Parabéns. Parabéns, Abel. Posso Aliás, comentar? uma salva de palmas para o Abel Ferreira. Parabéns para o Abel. Gente, estúdio aí, palmas para o Abel. Todo mundo. Podemos agora comentar? Palmas para o Abel. O negócio é o seguinte, Abel. Primeiro, preciso rapidamente explicar o mecanismo da coletiva. Como ela não é uma coletiva mais in loco, os jornalistas não estão lá, nós, repórteres, mandamos as perguntas para a Comebol. Assessoria de imprensa ou Comebol. O cara da Comebol que escolhe as perguntas e não necessariamente na ordem vem a pergunta que foi feita, porque o repórter queria saber do clássico, o Fragoso, né? Fez a primeira pergunta que saiu foi a do Fragoso, mas não necessariamente foi a primeira pergunta. Claro que o pessoal ia perguntar sobre o jogo, mas o Abel tem que entender que ele não é mais técnico do PAOK. Ele é técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. A grandeza do Palmeiras na Libertadores, que é o atual campeão da Libertadores, vai para um clássico contra o tricampeão da Libertadores, São Paulo. Não dá para falar de Palmeiras e Universidade Católica, porque o Palmeiras não fez mais que obrigação. Amassou, passou o trator. É natural. E é natural que todo mundo hoje está falando de São Paulo e Palmeiras, Abel. Isso aí. Agora, você dirige o seu time e a gente faz as perguntas que a gente quiser e você responde se você quiser. E tá tudo certo, português.
Se Agora, tá carente, tá com saudade, é só voltar para Portugal. Ontem cansamos de elogiar o Abel ontem aqui. claro. Não é? Falei, o Abel tá Números, girando bem o elenco. batendo recorde e Mas ele tudo tá mais. carente. A propósito.